É com imenso prazer que eu anuncio que estou recebendo aqui no Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus, os nossos queridíssimos Ibson Melo, presidente do Conselho Deliberativo do Clube Sociedade Esportiva do CSE, e o senhor Joás, que é supervisor também do CSE, e passam a dialogar nesse momento, papear nada mais nada menos do que na maior audiência do Rádio Alagoano, no Embalo Total, do Anselmo Robério, com a Aline Canuto e toda a sua equipe. E claro, né, Léo Araújo, coloca aquela trilha do nosso tricolorido palmeirense. O CSE que nos emociona, que nos empolga todos os dias, não é porque já terminou o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil, que o nosso elenco já está se preparando para o Campeonato Alagoano Sub-20, mas o CSE mora no nosso coração. E assim, eu tinha convidado desde a última sexta-feira, se não estou equivocada, o Ibson Melo, ele que é uma figura ilustre. Hoje eu acredito que quem mais representa o nosso tricolorido palmeirense é o Ibson Melo. Só que em circunstâncias, em razão de agenda, não é, Ibson? A gente não conseguiu, assim, encontrar um tempo melhor que encaixasse ambas as agendas. Sábado também não deu, ontem não deu, o Ibson teve que viajar, estava em Recife, e hoje ele está aqui, tá? No Estúdio B, Santa Terezinha. E eu já quero começar assim, Ibson, bom dia, mas muito bom dia, Joás também, sejam super bem-vindos ao show de Rádio, TV e Jornalismo Alagoano. Ibson Pereira de Melo, 35 anos, natural de Recife, Pernambuco, nascido em 8 de outubro de 1989. Diretor-geral do clube em janeiro, desde 2025, e eleito presidente do Conselho Deliberativo desde 13 de março de 2025. Muito bom dia, seja super bem-vindo ao Embalo Total. Bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, para a gente bater esse papo e falar que realmente estava empolgado para chegar nesse momento, estar batendo esse papo com você. Estou muito feliz de estar aqui e vamos lá. Ibson, o breve histórico que a gente selecionou seu está correto? Confere o que eu mencionei? Confere sim. Muito bem. Joás, supervisor do CSE, bom dia, meu querido, seja super bem-vindo também, programa Embalo Total, é uma honra tê-los conosco nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Aline, bom dia a todos. É um prazer, né, estar aqui com vocês e poder explicar um pouquinho da situação. Ibson, a gente sabe que apesar do bicampeonato da Copa Alagoas, mas o CSE vai ou não vai é envolvido em diversas polêmicas. E conforme a última Assembleia Extraordinária, que foi realizada no dia 10 de abril, a gente sabe que essas polêmicas deram continuidade e permanecem. Por isso que eu tomei a ousadia e desde já quero lhe agradecer inicialmente também, como gentilmente você tem tratado a nossa equipe de reportagem, seu Jorge Assunção, e aqui também já abri um parênteses para o nosso querido Carlos Eduardo Parreiro, Parreirinho, técnico do CSE, seres humanos incríveis, pessoas humildes, pessoas acolhedoras, que sempre nos trataram tão bem, todo o complexo advogado de comunicação. Ibson Melo, conforme eu tinha destacado aqui na sexta-feira, a Assembleia Extraordinária realizada foi na quinta, dia 10, sexta, dia 11. Aconteceram alguns inconvenientes, incômodos. O que é que rege, o que é que acontece no CSE? Eu queria aqui que você abrisse o jogo para a gente, para todos os apoiadores, os incentivadores, todos os seguidores, aqueles que amam o futebol, esse esporte que realmente encanta não só os brasileiros, mas principalmente os palmeirenses. Qual é o problema, a polêmica que envolve o nosso tricolorido palmeirense? É verdade, né? Infelizmente, essa situação do CSE
extracampo atrapalha muito, né? O planejamento, tudo isso que a gente vem tentando fazer, né? E deixar bem claro para o torcedor que essa minha vinda para o presidente do conselho é justamente para poder ajudar, né? E lembrando, o Ibson não é político, o Ibson é um cara que jogou muitos anos de futebol, entende o futebol, são mais de 22 anos aí, né? Tem um apego e uma identificação muito grande com o torcedor. Se eu estou aqui nesse momento é por conta deles, né? Que sempre me apoiaram aí. E graças a Deus em pouco tempo a gente conseguiu dar o resultado esperado, né? Uma Série D, uma Copa Alagoas. Então é fruto de trabalho. E a parte extracampo, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, sempre existiu dentro do CSE, né? Infelizmente tem pessoas que usam da imagem para falar mentiras, né? Falar coisas que infelizmente não aconteceu. Mas assim, a gente está bem tranquilo, a gente tem provas suficientes, né? Não conversa, a gente conversa, todo mundo fala, a gente fala. Com certeza. Fala o que quiser, né? Mas você tem que provar. Então, a gente tem provas suficientes que mostram que a gente está fazendo um trabalho que é o trabalho correto, né? E a gente vai passar isso para o torcedor, né? A gente também vai fazer uma prestação de conta para mostrar a ele o que entrou, o que saiu realmente, o que acontece, né? E tô aí para responder as perguntas que for possível, né? Não, sem medo de falar, porque a verdade tem que ser dita. Tem que prevalecer. Ô Ibson, difere a realidade atual do nosso Clube Sociedade Esportiva de outros times que você passou, que também fez sua marca e que há mais de 10 anos você já se consolidou aqui em Palmeira dos Índios? Minha primeira passagem foi em 2012, depois eu voltei em 2013, aí fiz o gol que permaneceu o CSE na primeira divisão e voltei para fora, passei aí 11 anos, voltei ano passado, fui sair como artilheiro, né? Esse ano foi minha última passagem como jogador profissional, né? Todos vocês sabem, e tem uma identificação muito grande, foram 4 passagens aqui, mais de 50 jogos. Então quase 13 anos, 2012 e 2025, quase 13 anos de elo de ligação aqui em Palmeira dos Índios. Isso mesmo. Ibson Melo, você começou mostrando como jogador, artilheiro, centroavante, destaque, com certeza. Depois você foi abraçando mais a parte diretiva. Você foi diretor-geral do clube em janeiro desse ano, até o ano passado, até o campeonato alagoano, dezembro de 2024, você estava atuando como jogador, como parte do elenco. Isso mesmo. E assim, pegando essa parte aí, é bem interessante passar para o torcedor o seguinte, a gente tinha uma gestão que foi montada lá no começo, né? Eu estava fora do Brasil, mas já participava junto com o atual presidente, deixar isso bem claro, né? E existia um diretor financeiro e o presidente do conselho. E foi citado aí, eu acho que no meio de comunicação ontem, né, que ele saiu porque viu coisas erradas. Você tem ideia, o novo que agora faz parte da gestão foi indicação dele. É isso que eu ia lhe perguntar. Hoje, a presidente interina do Clube Sociedade Esportiva do CSE, que foi instituída na última Assembleia Extraordinária, é a doutora Micaele Marques Monteiro Luz. Exato. Vocês têm documentos comprobatórios para isso? Temos sim, a gente está registrado em ata, né? E inclusive a gente passou aí por um momento difícil agora na questão judicial, né? Entraram com pedido de anulação, mas... Dessa Assembleia Extraordinária? Dessa Assembleia, da nossa ata, que também me colocava como presidente do Conselho, mas a Justiça, ela negou, né? São pela 3ª vez, então... Quando foi isso que a Justiça negou, Ibson? Sexta-feira passada agora. Você foi eleito presidente do Conselho Deliberativo realmente em meados de março, conforme a gente tinha aqui retromencionado. Confere, essas datas batem direitinho, de 13 de março de 2025? Confere sim. Pronto, então não era estranho para ninguém, nenhum torcedor, ninguém que faça parte do próprio corpo diretivo do CSE, que você tinha sido eleito. Acredito que houve também uma assembleia, isso foi registrado, consignado em ata. Isso, teve uma assembleia com todos participando, inclusive com o próprio Barbosa, né? O presidente afastado hoje. Isso, então assim, teve essa auditoria, digamos assim. Certo. E assim, vocês sabem, quando sai uma direção e que está entrando uma nova,
você tem que ter um acerto, tem que ser uma prestação de conta. Claro. E o que a gente quer é fazer as coisas corretas, né? Fazer as coisas, mostrar realmente para o torcedor na prática, né? E com tudo que realmente é para ser mostrado, não com palavras. Ô Ibson, essa sua vontade de fazer parte do conselho diretivo, da própria direção, diretamente falando do CSE, foi logo após o final do campeonato alagoano, que não saiu vitorioso, o CSE, mas você quis dar esse pontapé e ir além, porque graças a Deus ganhamos a Copa Alagoas 2025, então isso foi de janeiro para cá, que você passou a integrar a direção do clube. Até então você atuava como jogador, atacante, Isso. na posição do... Assim, em 2024, quando eu voltei para cá, eu sempre participei ativo dentro do CSE, né? Não só dentro de campo, principalmente nos bastidores. Sempre. Eu sempre ajudei indicando um jogador ou outro por conhecer o clube. O próprio Leandro Campos, o treinador, foi eu que indiquei. O anterior ao Parreirinha. O Parreirinha também. Então, assim, eu sempre ajudei da melhor forma possível, sempre que eu nunca apareci. Então, desse ano para cá, com o acordo que a gente tinha com o Barbosa, no caso eu, né, que ele sairia e eu assumiria. Você foi indicação do presidente afastado, o Barbosa? Sim, foi ele que indicou. Inclusive, até achei e fiquei abismado tudo que está acontecendo, porque já era uma situação combinada, né, que eu estava fora, pedi para rescindir o contrato, para vir, tinha contrato até agora maio, rescindi o contrato. A parte financeira, perdi muito para poder estar aqui. Tem investimento particular de ordem pessoal do Ibson Melo dentro do CSE? Tem sim. Eu tenho ainda dinheiro a receber do CSE. Você investiu por livre e espontânea vontade, Ibson, por acreditar que a gente poderia ir muito além dentro do nosso CSE, inclusive com essa visibilidade da possibilidade da Copa do Brasil, que lamentavelmente a gente não conseguiu, mas que realmente o CSE vem fazendo diferença ultimamente, isso é notório. Assim, Aline, quando a gente estava passando por um momento difícil, você sabe, né, briga novamente, outro tipo de briga, que essas mesmas pessoas que hoje defendem Barbosa foi o que queria tirar ele, né? Então dá para entender. E assim, ele me pediu essa ajuda, né? Porque o clube estava sem dinheiro, né? Tava ainda essa pendência com a prefeitura. E eu já tentei ajudar da maneira que possível, né? Financeiramente, porque a gente sabe que o futebol só anda com financeiro. Incentivo, né? E ajudei de todas as formas. Emprestei o dinheiro pro CSE, né? A uma parte consegui me devolver e outra parte ainda não, porque as dívidas do CSE são muitas. Viu? São inúmeras. Ô Ibson, mas essas mesmas pessoas que lhe apoiaram, que lhe incentivaram, o CSE hoje ele é mantido a principal fonte do incentivo dos patrocinadores, da atual gestão pública municipal, das anteriores. Qual é o principal meio de sustento do nosso time? Olha, o maior meio de sustento hoje, a gente sabe que é a prefeitura, né? Que é o maior patrocinador do... Você pode revelar valores? São 150 mil que são repassados. Mensais? Mensais de 150 mil, 25% já é bloqueado para dívidas antigas, né? Trabalhistas. Dívidas trabalhistas, então, certo. sobra em torno de 112. Hoje o CSE tem um gasto mais ou menos aí de um pouco mais do dobro, né? Você tem ideia, hoje se gasta praticamente quase 20 a 30 mil reais só de alimentação. Do elenco. Mesmo fora extemporâneo, por exemplo, os campeonatos principais em Alagoas já findaram, mas precisa haver uma continuidade para as atividades que são executadas no dia a dia. Agora em abril mesmo, que vai retomar o Sub-20, né? Como é que fica? A maioria da base já tem contratos profissionais. Muitas pessoas não sabem desses mínimos detalhes, mas que fazem toda uma diferença, principalmente quando se parte para questões jurídicas e esse ataque constante, essas farpas de todos os lugares. E eu quero que você esclareça hoje aqui para a gente essa caixa preta que envolve o nosso tricolorido palmeirense. É verdade, Aline, assim, o futebol ele tem que ter a base, né? O CSE está acostumado, termina o campeonato, todo mundo vai para casa, fecha o estádio, e futebol não é assim para um clube quase centenário. Então Perfeito. Eu acredito, pelo tempo, minha experiência fora do Brasil, no meio do futebol, que por CSE crescer ele tem que ter a base. É o que a gente está fazendo. Hoje a gente tem jogadores com contrato profissional que nunca tinha acontecido ainda. Vai acontecer agora, né? 2025. E isso é uma coisa tão simples de se fazer. Então você tem que dar valorização, dar continuidade ao trabalho. A gente agora, próxima semana 21, o elenco do Sub-20 ele vai começar os treinamentos. A gente quer dar as mesmas condições que o profissional teve.
para poder cobrar também nessa garotada e poder desenvolver eles, né? Porque termina a competição e depois, como é que a gente vai fazer? Então, assim, tem que seria até um incentivo para que os jogadores, o elenco... quantas pessoas hoje dependem do CSE? Muitas pessoas, né? Hoje a gente são 4 tias da cozinha, Sim. a parte ali, a parte... Departamento médico, junto com toda a gestão com ali, elenco, eu acho que tem em torno de 14, 15 pessoas, mais que ou menos. dependem do CSE. É isso, contando tudo, umas 20 pessoas. De janeiro a janeiro, Y, isso não só em período de campeonato. De janeiro a janeiro, assim, a gente tinha muito funcionário que na temporada passada vinha da prefeitura, né? Mas esse ano não teve, praticamente todos os funcionários que ali se encontra era remunerado pelo próprio CSE. Não havia um funcionário, um servidor público, não houve essa cessão. Isso, não empréstimo. O empréstimo que tinha, na verdade, era para a parte do estádio, né? A parte de manutenção, certo. de energia, essa parte toda aí, a prefeitura sempre bancou tudo. Chegou junto. Aquele dissabor que aconteceu em meados de dezembro de 2024, que também vocês foram muito acusados, vocês que eu digo agora, tanto a equipe diretiva quanto os próprios jogadores em si falando que não houve o repasse da prefeitura, que houve esse afastamento, que talvez isso não estimulou que a gente ganhasse o campeonato alagoano. Sempre há isso, Ibson, realmente aconteceu, essa foi uma das causas que, lamentavelmente, vocês não conseguiram arcar, sei lá, com o salário dos principais jogadores, da própria equipe técnica, da equipe de nutrição, do departamento médico, enfim, aconteceu isso? Assim, quando você começa uma temporada, você faz um planejamento. Perfeito. E você conta com esse valor, né? Infelizmente, depois que teve essa confusão toda no começo, a gente perdeu praticamente dezembro e janeiro ali, porque estava bloqueada essa questão de documentação, de como seria. Então, praticamente, são só 2 meses para trabalhar sem dinheiro. Verdade. Então, e não flui. A gente sabe que sem o dinheiro não flui. Não tem condições. Psicologicamente, fisicamente, em diversos aspectos, não é isso? Em todas as áreas. Principalmente, você tira um pai de família de casa que está longe, você tem que comprar passagem, um engenho de avião, você tem que colocar em hotel. Isso. Aí é passagem, é hotel, é alimentação. Estadia. E assim, a gente conseguiu, graças a Deus, aí... E alguns patrocinadores que ajudaram, né, nessa questão, e também o Y, né, que eu que fiz praticamente a parte financeira até o começo ali de fevereiro, né, quando a gente recebeu o primeiro repasse ali de janeiro a fevereiro. Então tive que tirar do bolso, né, para poder arcar com aquilo que eu tinha combinado com o atual presidente, né, mas assim, além de eu sempre falo, eu fiz minha parte de todo o sentido, tá aí, né? Então ele tem a prestação. Você é muito querido, Ibson, pela sociedade palmeirense, por diversos alagoanos, brasileiros. Pode se emocionar porque você é muito querido. E depois que Ibson chegou aqui no nosso Tricolorido, realmente o que a gente vê de incentivo, de pessoas motivadas, de pessoas com um sentimento renovado, porque, queira ou não queira, deu um brilho todo especial, todo peculiar ao nosso time, que até então não tinha engatado muitas coisas. E hoje em dia eu me deparo, a gente conversando com diversas pessoas, sejam empresários, sejam cidadãos comuns, sejam pessoas da sociedade civil organizada, mas que estão acreditando nessa renovação do CSE. E é justamente já nesse sentimento de renovação, Ibson, que eu quero aqui que você diga se procede ou não até uma acusação que foi feita a você, que foi arbitrário o que aconteceu na Assembleia Extraordinária do dia 10. Vocês estão pautados dentro do Estatuto do Tricolorido Palmeirense. O próprio Conselho Deliberativo tinha esse poder, de acordo com o quantitativo de membros que estavam lá presentes naquele dia, em destituir o presidente que até então estava, e pelo que a gente sabe hoje encontra-se afastado em decorrência dessa Assembleia, e a Micaele Marques é a presidente interina hoje, dia 15 de abril de 2025. Essa Assembleia que foi feita, a gente fez tudo da forma que estava dentro do Estatuto. Né? Vocês tinham poderes. Foi notificado 7 dias antes, foi publicado publicamente. Então, assim, a gente tem uma parte jurídica que... Com certeza, atuante. Que ninguém vai fazer uma situação dessa, uma Assembleia... Sem estar pautado em nenhum artigo do Estatuto. Exato. E assim, quando o Barbosa, né, que chegou para participar da reunião, ele
estava apto a entrar para participar, mas queria que entrasse outros membros. E a gente o estatuto prevê isso? Não. Que pode entrar pessoas que fundaram, sei lá, sócios fundadores anteriores, mas o estatuto do CSE permite isso quando dá convocação de uma assembleia extraordinária ou só o membro mesmo, o presidente, o diretor, entre tantos outros? Membro, porque assim, imagina, você é diretor, daqui a 10 anos você quer participar. Não existe, são ex-diretores. Então, assim, foi mais ali, eu vejo uma forma de fazer zoada, né, digamos assim. E a gente estava pautado, né, como você falou. Eu até repassei aqui os vídeos que foram publicados, Ibson, nas redes sociais. Inclusive, eu mencionei, eu fiz essa fala, eu digo, minha gente, mas tudo bem, sócios, fundadores, pessoas que apoiaram, incentivaram, sei lá, por uma década ou até mais o nosso tricolorido palmeirense, mas o estatuto prevê, quando da convocação de uma assembleia extraordinária, a presença dessas pessoas. E onde estavam essas pessoas no começo da temporada, quando o CSE mais precisou? Onde estavam essas pessoas na hora que a gente teve que fazer pagamentos até de ônibus para a gente poder viajar? Onde estavam essas pessoas na hora, agora mesmo que eu estou aqui, eu não sou de Palmeiras, eu sou de Recife, mas eu estou aqui desde o final da temporada, porque todos os jogadores já foram praticamente todos embora. Onde estavam essas pessoas de comprar a hora da passagem, de fazer acerto? Onde estava? Onde estava o atual presidente? Então, na hora de balançar a taça do bicampeonato alagoano, tinha muita gente, né? Exatamente, para comemorar. É assim, quando o clube ele é uma mãe, todo mundo quer estar junto. Quando vira um pai, ninguém mais presta, né? Então, tá aí, eu não tenho o que estar explicando. Judicialmente, a gente vai fazer o que é possível. Essas pessoas que falaram, né, principalmente do meu nome, ela vai responder judicialmente, né? A minha parte jurídica já entrou inclusive em ação. Pelos excessos, né, exato. E aí o que tiver de ser feito, a justiça que vai determinar. Ô Ibson, o estatuto do CSE, ele só prevê como cargos da equipe diretiva presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Todos esses outros que são compostos na atualidade não tem previsão lá estatutária? Olha, o atual presidente, ainda, digamos assim, ele foi eleito dessa forma, da mesma forma que eu fui eleito presidente do conselho. Então, assim, se o Ibis está errado, ele também era para estar. Foi eleito todos os dirigentes, né? Eu nunca vi um clube sem ter um diretor financeiro, um presidente do conselho, vai ser a primeira vez, um diretor da base. Então a gente hoje tem tudo isso. E já existia. Antes de você estar fazendo parte da presidência do Conselho Deliberativo. Exato. E cada um no seu lugar. Assim, a gente, quando teve essa troca do presidente do conselho, foi feita uma prestação de conta com todos os documentos, inclusive assinado pelo próprio Barbosa. Esse documento hoje não se encontra porque é um documento, do clube, do CSE, e esse documento hoje não se encontra no clube. No arquivo do clube não existe? Não tá, levou para casa. Então, assim, tá aí, ele assinou comprovando que recebeu isso, tá tudo ok, já foi passado para eles. E se eles quiserem olhar, ler outra vez, eles vão ver que estão tudo lá corretamente, porque a gente não tem nada a esconder. É como eu falei, para falar, todo mundo fala, agora você tem que provar. E na prática, na hora de provar, a gente está respaldado de toda a situação. Ô Ibson, inclusive, foi até ventilado que você tinha comprado o Vitor e Pedro. Quem são essas pessoas que foram mencionadas? E procede essa acusação? Olha, ou é uma calúnia? Eu tinha que gastar muito dinheiro para comprar todas essas pessoas aí. Tudo o que foi montado junto. Essa diretoria ela foi montada quando o presidente ele se encontrava em dificuldades, né? A gente montou junto. Cada um foi colocado no seu devido lugar. Foi feito uma nova ata, foi registrado com todo o respaldo dele. Então, nunca existiu briga, vou dizer desde já, a gente como diretoria nunca existiu briga. A nossa briga foi a partir do momento que eu virei presidente do conselho, que pediu uma prestação de conta, no outro dia eu fui processado. Né? Então você já trabalhou sobre a companhia, vamos dizer assim, do presidente afastado hoje, o Barbosa, no interstício esses 10 anos? Como é? Não, assim, esse de 2025 para cá que eu atuo dentro do CSE, que a gente começou a trabalhar na equipe diretiva. Isso, sendo que a gente viu muitas situações, porque se você pegar aí em 3 meses que eu estou no clube e o atual presidente está desde 2019, peguem as dívidas trabalhistas de 2019 para cá que você vai ver o que eu estou dizendo. São muitas dívidas. Sempre que começa uma temporada, você começa com dívidas antigas. O clube ele nunca fecha a temporada zerado. É impossível. Por quê?
porque você acumula dívida trabalhista, é a forma do contrato que você faz, isso não pode existir. Fica uma bola de neve? Uma bola de neve gigante. A gente recebeu aí um valor da Copa do Brasil esse ano. Quanto foi, Ibson, esse valor da Copa do Brasil? 830 mil, aí tem lá uns impostos, desconta quase 100, né? 300 mil foi bloqueado por dívidas antigas, né? A gente recebeu um total de 460 mil limpo, né? Que foi justamente destinado para pagar a folha salarial. E não conseguiu quitar os débitos? Não, porque o débito são maiores, né? A gente teve aí um débito praticamente de quase 1 milhão, são 4 As despesas meses. São maiores que as receitas? São muito maiores, né? A gente teve essa ajuda da prefeitura, que foi de 2 repasses para receber agora, que é o último da temporada, né? Como profissional, que foram de dar 450, mas vamos lá. São isso, tirando quase 50 mil, né? Mas mensalmente a prefeitura faz o repasse para o CSE? Fez 2 repasses e está para fazer o terceiro. De dezembro a dezembro ou só período de temporada? O normal era para ser dezembro a dezembro, mas como teve esse problema de documentação, de briga, e isso a gente veio receber um pouco à tarde, né? A gente recebeu só dois repasses de dezembro para cá. A prefeitura toma partido? A prefeitura, ela alega que sempre que você tem que fazer um protocolo para poder receber esse valor. E não foi feito porque, devido a essas brigas, essa confusão, a partir do momento que a gente conseguiu regularizar tudo, eles passaram o valor normalmente. Certo. Então, hoje vamos dizer que a prefeitura é uma das contribuintes incentivadoras do CSE. É o que, assim, Aline, me falaram, Ibson vai vender o CSE, né? Então, assim, o CSE pretende torná-lo um SAF, Ibson? O CSE é um patrimônio da cidade. Isso é quase impossível. O que é que o Ibson pode fazer? É trazer novos investidores para que aporte mais o valor financeiro, e assim o clube não possa só estar dependente totalmente do maior patrocínio, que é a prefeitura. Não, a prefeitura tem que fazer a parte dela, como sempre fez. Uma contrapartida. Mas o CSE não pode estar só apegado a isso. A distrito tem que ir muito além. Tem que incentivar novos investidores. Inclusive, já trouxe investidores aqui de fora, agora há pouco, que tem investimento em Londres. Eu estou capitalizando valores para aumentar. Porque a gente hoje, qual é o maior patrimônio do CSE? Não tem, é a torcida. Eu ia perguntar, um CT? O maior patrimônio hoje é o torcedor. Então, assim, se eu tiver de futuramente ter condições de virar uma SAF, faço com o maior prazer, mas aí eu vou ter que trabalhar muito, que em 2 anos, como foi falado, é praticamente impossível, né? Então, verdade. Tem trabalho pela frente, você tem que fazer um centramento, você tem que regularizar. Hoje o CSE em documento está muito difícil a situação, porque tem muitos problemas. Pra você ter ideia, eu tinha direito a 500 mil, né, que é um dinheiro que vem do Estado, a gente não conseguiu receber esse valor, porque falta documento. Então, primeiro ele tem que reestruturação dentro do clube, né, em si. Questões internas, burocráticas. Muito, para depois poder ter um ônibus, sem treinamento, revelar jogador. E o meu sonho e o meu trabalho é justamente esse, e eu tenho certeza que também é o do torcedor. Com certeza. Ibson, essa atual direção do CSE vai até quando o mandato? Como é? 2026, o mandato é até 2026, né? Aí dezembro de 2026? Dezembro de 2026, aí a gente tem depois as eleições. Não sei como é que fica, vamos ver os capítulos daqui para frente, a questão judicial, documento, isso é tudo, a gente passa por jurídico, que eu não entendo muito dessa parte. Quem é o jurídico hoje do Tricolorido Palmeirense? Hoje a gente tem o Dr. Pedro Canuto. Pedro, tem um também que se chama Fred, a gente tem um departamento jurídico, né? Certo. E dá respaldo aí nessa questão. Oi, Ibson Melo, deixa eu te perguntar outra coisa, meu querido. A eleição é isso, o Ibson já fiz essas outras perguntas. Essas transações que você gravou em um vídeo, salvo engano, eu acredito que eu vi no perfil oficial do CSE, falando que houve um bloqueio de umas verbas lá, que foi cancelado, um usuário pelo presidente afastado. Realmente procede isso? Procede, inclusive se encontra bloqueado, né? Porque assim, o CSE hoje ele tem a conta que, devido aos problemas judiciais... Quem é o diretor financeiro hoje do CSE? É o Eduardo. Então, devido a esses problemas judiciais, que já vem acontecendo muito antes, com bloqueios, né? Antes a prefeitura depositava o dinheiro nessa conta, ia sempre bloqueada, e depois tinha que ir lá e ajudar novamente. Então a gente hoje tem esse problema, a conta se encontra bloqueada, o diretor financeiro hoje ele não consegue fazer nada. Nenhuma movimentação. Nenhuma, para você ter ideia,
o CSE hoje contra a conta bloqueada, tudo que foi pago com todos os jogadores, seja de passagem, de avião, acerto em hotel, eu que estou fazendo tudo isso, porque o CSE não tem dinheiro para fazer. De conta própria. Não tem, assim. Mas você precisa de um ressarcimento. Ou é doação? Eu passo o dinheiro para o CSE para receber de volta. Eu estou emprestando. Eu estou emprestando, eu não estou dando. Tudo isso consignado, tudo isso registrado. Tudo que eu faço prestação de conta, inclusive deixar bem claro que nada é o Y coloca, eu olho lá e vou tirar X. Não. Até porque entra um valor para o CSE, principalmente como foi agora das rendas. Todo mundo falava, entrou X de renda, entrou, mas assim, quanto foi que saiu? A gente teve um jogo contra Tom Benz que só de imposto que a gente pagou de viagem, de hotel, 35 mil. Então a gente saiu negativo de R$700, né? E isso a gente tem como provar. As últimas rendas que teve, né, que foi a agenda mais cheia, a gente, desse valor a gente teve que inteirar, né, para pagar funcionário que ficou faltando, principalmente diretoria que não tinha recebido, treinador, né, alguns membros. Presidente recebe? Não, esse presidente não. Presidente do Conselho Deliberativo recebe? Não, só outras partes, que é gerente de futebol, executivo, Ô Ibson, deixa eu te indagar também. Há algum artigo no estatuto que diga que, no seu caso, você enquanto jogador, atacante, você não poderia ter sido eleito parte do membro da direção do CSE, não fazer parte do membro diretivo, uma vez que exerce atividade remunerada enquanto jogador? Olha, eles se apegaram muito a isso, né, falando, inclusive tá até hoje. Foi feito, eles fizeram um apelo judicial, certo, e foi negado, né? Então, assim, o estatuto ele fala que não pode ser remunerado, mas esse contrato é que também não poderia ser sócio, mas nenhum deles foram, porque eles não pagavam mensalmente. Você é sócio do CSE? Não, também mas não. Eles também, nenhum diretor do CSE foram, eles sempre são. foram remunerados. Se você puxar, vai ser. Inclusive, o antigo advogado foi remunerado e a gente tem comprovante de transferência da conta do atual presidente para ele. Então, assim, é muito bom você falar, mas você não mostra, né? Falar, mas... Todo mundo fala, mas chegar com provas cabais, né, em mãos e mostrar para a coletividade é outra coisa. Exato. Confere que o Ibson pretende ir embora e deixar o CSE numa situação ainda pior, caso você chegue até a ser presidente do nosso tricolorido, Ibson? É meu sonho, né? Hoje a gente sabe que até 2026, com a saída do Barbosa, a Micaele é a presidente do clube. Isso já era combinado. Eu continuo como presidente do conselho. A gente vai trabalhar em conjunto, porque sozinho não consigo. Para em 2026, se for da vontade primeiro de Deus e da torcida e de vocês palmeirenses, eu vou ser presidente com o maior prazer. Esse sempre foi meu intuito, não nego, mas assim, é um mandato que eu quero, inclusive, cumprir, fazer um grande trabalho e continuar. Não tem essa que eu cheguei aqui para sair, não. Eu quero dar alegria de fazer o que ninguém ainda fez, né? Tirar jogadores daqui, botar para outros lugares, usar essa experiência. São quase 15 anos fora do Brasil. Quais foram os outros times que você atuou? Eu passei na Grécia, no Chipre, Portugal, Espanha e 7 anos na Tailândia. Muito bem. Tem uma vasta experiência. Exato. E usar essa experiência, né? Usar esses contatos. Conquistou títulos importantes nessas outras nacionalidades? Consegui muitos títulos individuais. Para você ter ideia, o título que mais me deixou feliz, né? Que está lá no meu escritório, na minha casa, foi esse título do CSE. Porque era um sonho, eu voltei para cá com esse objetivo e eu digo a você que foi o título mais difícil por tudo que a gente passou durante o ano, né? Esses jogadores aí, eles foram guerreiros e nada mais, né, do que agora a gente honrar com o nosso compromisso. Tem o último mês agora que é para ser pago, né? Tem essa primeira passagem, esse mesmo repasse que vai vir agora da prefeitura, que já era para ser depositado talvez em um dia, 2, que é equivalente a quase 50% do valor. Estamos esperando o último repasse também que vem da prefeitura, né, que é o valor que a gente tem a receber para fazer essa quitação e honrar com aquilo que a gente cumpriu, porque o maior vencedor não é só o Y, são todos eles. Inclusive o Y como jogador também, eu tenho direito e vou receber porque... Você atuou. Joguei e assim, tudo que eu fiz pelo CSE hoje eu fiz de coração, continuo fazendo, poderia agora, não tenho obrigação. Né, porque se você é presidente do clube, você tem que estar lá todos os dias, você tem que honrar
você tem que ter vergonha. Você não pode ir, chegar no fim de semana que tem jogo, você aparecer e durante a semana. Verdade. Tem que comprar gelo, é um gasto ali constante ali, né? É gelo, é isso, é aquilo, é um cara do peixe, é aquilo. Quando você menos espera, tem alguém cobrando você. Imagina. Então, assim, cadê essas pessoas durante a semana? Tem que amar. A gente ama, a gente fala, né? Ah, que ama. E Mas fazer. o amor é com atitudes, do meu ponto de vista. Exato. Falas ficam dispersas ao ar. O amor é atitude. Tá aí, cadê essas pessoas diariamente dentro do clube? Vamos fazer uma pesquisa, vamos lá. Abre Você reside aqui, Ibson, durante a semana? Tenho Residência fixa? Você entendeu? O treino começa lá às 3h30, pronto. 9 horas, 10 horas da manhã eu tô no clube. Olha, vamos lá, viu, Jorge, no intervalo do padre, conferir se o Ibson tá lá às 10, a gente fica até 11 aqui. 9 horas, 10 horas eu tô lá, eu tô com as tias, converso com elas. Se você hoje for dentro do clube, você perguntar a elas. Eu cheguei dentro do CSE, elas não recebiam nem salário mínimo. Você tem, isso não é passado. Eu fui, dei salário a todo mundo. Não dei, porque é o justo. Você tem que... Todo trabalhador é justo. São essas pessoas que faz o clube andar, Aline. São a tia da cozinha, o cara que faz a limpeza. Então a gente tem que... Esses do mais simples ao hoje, que mais se destaca. Os meninos da base ganham salário antes de receber ajuda de custo. Às vezes nem recebia. Como é que você vai incentivar esse menino aí a sair de casa e querer virar um jogador de futebol? Então, assim, eu acho que tudo tem um começo, meio e um fim. O que ficou para trás ficou. O atual presidente ainda, ele fez o que tinha de fazer, mas eu mostrei que em pouco tempo, em 4 meses, 3 meses, a gente conseguiu uma Série D e uma Copa Alagoas. Fez a diferença. A diferença está aí, não é com palavras, é mostrando. Então, assim, estou preparado para o que vem pela frente, sou um cara que eu gosto de desafio. Está aberto ao diálogo? O diálogo agora é judicial, porque infelizmente a gente tentou de todas as formas, já tinha... Você se sente magoado com algumas expressões meio duras que foram proferidas à tua pessoa, Ibson, ultimamente? A gente não fica magoado, fica chateado, né? Porque são muitas inverdades, né? De pessoas que convivem, sabem da realidade do clube, né? Que não fez a sua parte, né? E ainda ficou com raiva porque chega uma pessoa de fora e quer fazer. Eu vou continuar fazendo, né? Quem tem que me cobrar e dizer se eu estou certo ou errado é o tempo e os torcedores. Que a maior satisfação que a gente tem que dar é para o torcedor. É eles que vão no estádio, é ele que faz andar, é eles que apoiam o clube. O maior patrimônio do CSE é a torcida. E nem o Ibson, nem ninguém é maior do que o CSE, não. Nem destitui isso, né, Ibson? E não tem como. Então, assim, são pessoas leigas que falam que vai vender, que isso, que aquilo. Foram falar até que o dinheiro da Copa do Brasil tinha caído na minha conta na Tailândia. Primeiro, não pode que a federação não quer fazer uma situação dessa, né? E haja imposto, hein? E haja imposto. Então, são pessoas que não entendem, que se diz que entendem, mas fala besteira. Né? Ô, Ibson, no nosso canal do YouTube, o José Alves. Ibson Melo está de parabéns e deve assumir a presidência do CSE por tudo que já ajudou o clube, mesmo com as ameaças que já vem sofrendo, que ele não desista. É isso que me motiva, né? Eu recebo mensagens diariamente de torcida, eu não ligo para fake, eu não ligo para pessoas que torcem contra. É normal, a gente também não vai ter o apoio 100%, nem com Jesus certeza, teve, né? Nem Jesus agradou, imagina. Mas eu não vou estar perdendo tempo com essas pessoas, eu vou mostrar na prática, é na prática que se faz as coisas, é no dia a dia. Né? Você perdoa tudo que foi falado? E quem sou eu para julgar, né? Eu perdoo sim, vou continuar trabalhando, não tenho medo de ameaça. A humildade é a chave do sucesso? Sempre foi, principalmente para mim. Eu comecei do nada, minha mãe era lavadeira e meu pai pedreiro. Eu não nasci rico, conquistei tudo através de futebol. Eu sei que para outras pessoas conseguir tem que ter uma oportunidade. Então eu quero dar essa oportunidade que foi passado para mim, então eu quero continuar ela. Muito bem. Deixa eu dialogar aqui. São tantos os temas que a gente aqui teria que passar por cima até do programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Mas deixa eu conversar com o Joás, né? Ele que é supervisor do CSE. Joás, bom dia, meu querido. Seja super bem-vindo. O que é que você acha de toda essa polêmica? O que é que precisa de fato e de direito ser feito? O que é que os antigos gestores, o que é que os sócios fundadores, o que é que a torcida,
o que é que o poder público municipal, os empresários, os patrocinadores, enfim, o que é que precisa para que o CSE alavanque, pare com essas picuinhas, esse negócio de estar desmoralizando ou proferindo inverdades em órgãos de imprensa. Isso só macula a imagem do nosso tricolorido palmeirense, a honra daqueles que tentam fazer o negócio valer a pena. Concorda, Joás? Seja super bem-vindo, meu querido. Obrigado, Aline. É complicado, né, essa situação, pois a gente vem trabalhando certo, né, e vem mostrando, tá aí o exemplo da Copa Lagoas, a gente vem mostrando o trabalho da gente e do nada, né, aparece essas histórias, né, o apedrejamento. Isso. Essas histórias que foram inventadas, né, e a gente tem como provar, e só tem a perder o torcedor do CSE, né, a cidade em si, pois são confusões que não levam a nada, né. Perfeito, Joás. E como o Ibson falou, a gente fez um trabalho, vem mostrando o trabalho, e do nada aparece sócio, diretores, fundadores do CSE, aonde nunca mostrou, né, nada, e para poder atrapalhar o nosso trabalho. Bom, Joás, essa semana também, e até Ibson, se quiser interagir aqui conosco, a gente ficou sabedor que houve o desligamento de forma arbitrária da energia elétrica nas dependências do estádio, dos alojamentos, e afetou diretamente os atletas. Interior, meu Deus, somos a 4ª maior cidade do nosso estado de Alagoas. Infelizmente, acontece mesmo essas coisas com uma maneira direta, até indireta, né, de fazer vocês abdicarem, de vocês abandonarem, dizer, eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho uma história, eu tenho uma carreira, aqui é só dor de cabeça. Isso realmente procedeu? Então, eu estava na dependência do Juca Sampaio quando isso aconteceu, então... Foi na semana da Assembleia. Isso. Acho que, se eu não me engano, foi no dia 10 de abril, verdade. Então, eu estava dentro da dependência quando o administrador do estádio me chamou, perguntando se tinha atletas ainda no... Quem é o administrador do estádio? O seu Antônio Belino. Ele me chamou, né, e perguntou se ainda existia atletas dentro do Juca Sampaio. E eu disse que o último atleta tinha acabado de sair, né? Só que eu ainda estava lá. As tias da cozinha estavam lá, onde também a gente tem alimentos na geladeira, né? Inclusive esses alimentos a gente fez uma compra justamente pensando na permanência do sub-20, que a gente já fez uma compra a longo prazo para esses meninos chegar, já ter onde se alimentar e etc. Então, logo depois o seu Belino saiu do estádio, e quando eu fui verificar, estávamos sem energia, né, em toda a dependência do Juca Sampaio. Nos quartos, na cozinha, então em toda a estrutura estava sem energia. Então minha preocupação foi com os alimentos. Eu já entrei em contato com a diretoria, avisando que a gente estava sem energia. Então na preocupação das carnes que estavam no freezer, dos alimentos, para não perder. Perfeito. Né? E realmente essa situação não aconteceu. Misericórdia, Senhor. E procede o que foi repassado, só me engano, pela prefeitura, que foi lá um problema técnico, não sei o quê, mas que de pronto imediato já foi resolvido? Ou vocês chegaram a perder realmente alguma coisa, demorou? Não, chega a perder, não perdeu, mas foi avisado, foi passado para a prefeitura e depois o negócio de minutos, fração de segundos, e já foi resolvido essa questão. A gente fica assim triste porque a gente está em 2025, né? Isso não é para estar acontecendo no futebol. Pleno século XXI. São coisas pequenas. Então essas pessoas que dizem que amam o CSE, se cada um fizesse o melhor para o CSE, a gente não estaria nessa situação. Para você ter ideia, hoje a gente tem as tias que ela tem que continuar. O estádio ele não pode ser fechado. Se ele é um patrimônio da cidade, ele tem que estar aberto, correto? Correto. Então como é que você vai fechar? A gente tem que parar de todo mundo querer ser dono do CSE. Eu não sou dono, nunca você pode gravar isso que eu estou falando, porque é impossível, entendeu? Então o que eu quero fazer, eu penso que o clube ele tem que ser um clube empreendedor. Senão a gente vai ficar para trás. A gente é a terceira aí, brigando com a maior força do estádio de Alagoas. Verdade. A gente acabou de ser campeão da Copa Alagoas,
que é um sonho ser um campeão alagoano. E se Deus quiser, com muito trabalho eu vou conseguir dar esse título, porque eu sei que isso é esperado pelo torcedor, né? Infelizmente não vai ser dentro de campo, né? Mas vai ser de fora. É verdade que você vai se aposentar, Ibson, como jogador? Aline, é difícil porque esse ano para mim foi complicado. Eu tive uma lesão de grau 3. Eu joguei com a perna aberta. Eu tive que tomar infiltrações praticamente no começo da temporada toda. Não foi passado isso. Então, assim, até o atual presidente, né, ele falou, não, que esse ano, o que é que ele fez? Assim, eu joguei poucos jogos, mas os jogos que eu joguei, principalmente quando foi contra o CSA, eu fiz o gol que dei a classificação que a gente passou para uma final. Contra o Cururipe também consegui dar o meu melhor nas finais, assim. Quando você tem uma lesão grave como eu tive, é impossível você estar 100%. E assim, o CSE, ele me sugou muito fora de campo, porque muitos problemas. Então imagina você passar o dia todo resolvendo problemas, você jogar à tarde. Com certeza. O emocional fica abalado e o físico precisa acompanhar. É difícil para você entrar ali num liame que realmente a pessoa consiga prosperar. Não tem como, é impossível. Então por isso eu escolhi isso, né? Até pelos meus planos futuros. Né, de ser um gestor, né, porque eu não quero ser presidente, eu quero ser um gestor. Um gestor é diferente, a gente tem que parar que ser presidente. Não, presidente, você tem que ser gestão, porque a gestão é que faz o negócio andar, não é o Ibson, é o Joás, é a parte jurídica, é assim que o clube vai andar, é gerindo o clube. E todos esses que estão aqui hoje escutando, principalmente a prefeitura, que é o maior patrocinador, cada um tem que fazer sua parte. Concordo. Cada um, a gente tem que falar que somos torcedor de verdade, mostrando na prática. Vê, eu tive que vir de fora para poder fazer isso? Não. Eu estou aqui, eu vejo, eu conheço o CSE mais do que muitas pessoas que ali estão. E às vezes de fora faz até mais bonito. Esse negócio de ser acusado de forasteiro, você nem se preocupa, porque assim, as duas melhores gestões em Palmeira dos Índios é do ex-gestor, né? Claro, tem suas falhas, tem. Mas ele também não é natural de Palmeira, não. Ele é pernambucano. E Alberto Cordeiro também, que não era natural de Palmeira, ela lá do Pilar, mas isso aí nem afeta, né, Ibson? Para a gente se alertar que pessoas de fora vêm, faz bonito, acaba se apaixonando, amando até mais que os filhos da própria terra. Então aí, né, eu na prática, né, não é conversa, a gente está no dia a dia, né, pagando o que tem que pagar, honrando. A gente tem agora aí pela frente um desafio, porque a parte financeira para muitas dívidas, mas se comprometeu. Foi eu que fui ao hotel para acertar com a parte lá do hotel. Foi o Paulo que trabalha dia a dia aí, que foi fazer a parceria com o supermercado. Então a gente tem essa credibilidade, coisas que a gente não tinha. A gente chega hoje para conversar e fala, isso é porque é com você, é com o Paulo. Vocês têm carisma. Tem, e a gente tem palavra. Muitas vezes eu cheguei a tirar, porque o clube vai repassar dia 10, mas o começo do mês a gente está no dia 30, como é que faz? Então muitas vezes eu adiantei sempre essa parte para receber depois, e muitas vezes eu não recebi ainda. Então assim, hoje eu tenho praticamente mais de 100 mil reais ainda de receber do CSE, entendeu? Como é que vai ser pago? E aí vem pessoas falar que, porque o Ibson, o CSE, você ter ideia, a gente tem a loja do clube, que nunca teve uma loja oficial. Verdade. Foi eu que montei a loja, junto com a diretoria. E quando o Túlio Maravilha fez parte do elenco, não me recordo da loja do CSE. E a loja é terceirizada, que é um documento que foi assinado pelo próprio presidente, repassando para a minha empresa. Por que ia repassar para terceiros? Eu falei, não, se for para passar terceiros, eu pego. E da loja é repassado 5%. Todo lucro. E ele falou assim, não, eu não recebi um real. E não vai receber, porque esse valor é gasto dentro do próprio CSE. A gente hoje paga pessoas do marketing. A gente tem gasto diariamente. Como é que você quer receber de um valor? Entendeu? É muito fácil você chegar no clube para receber. Tem diretores que querem ser diretores, mas que pega, vai lá, quer comprar sem ingresso para passar para cambista. Cadê que chega para ajudar? Então, não tem, às vezes, nem noção do que é gestão. Não tem conhecimento. Né? Tem conhecimento. É como eu falei, eu não sou político, eu não vim fazer política dentro do CSE, não. Eu geri o CSE. Eu quero ser gestor do CSE, eu não quero fazer política. Eu não estou nem aí, respeito todo mundo, eu tenho vários amigos, inclusive o antigo prefeito, o Júlio, eu converso, o Márcio, são pessoas que têm minha amizade, mas fora do CSE. Dentro do CSE são pessoas que querem ajudar. É bem-vindo. Com certeza. Entendeu? Porque a gente tem que pensar no melhor para o clube, não para o Ibson, não para ciclano nem para fulano.
Perfeito. Ibson Melo, Joás, eu quero agradecer aqui imensamente a presença de vocês. A gente tinha pano nas mangas para ir até o meio-dia, que é quando finda mesmo a edição diária do Embalo Total, mas a gente precisa entrar em cadeia com o reverendíssimo Padre Reginaldo Manzotti, o programa Experiência de Deus, porque evangelizar é preciso. Eu quero agradecer de fundo do meu coração, tá certo, por a disponibilidade, pela educação, a sutileza, por vocês estarem aqui fazendo esses esclarecimentos para lá de pertinentes, sem denegrir a imagem de ninguém, sem cometer nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nenhuma injúria. Que Deus continue abençoando vocês. Perdoa esse período de Semana Santa, né? Tudo aquilo que foi proferido. Continuem com o trabalho e contem com o nosso apoio integral e irrestrito da 104,1 do Complexo Edvalgar de Comunicação. O Edvalgar é um dos grandes incentivadores também, ama o CSE, fez parte do elenco, década de 80, Val, nem me recordo aqui, 60. E que Deus os abençoe, tá certo? O que precisar, façam do Embalo Total da 104,1 a extensão do tricolorido palmeirense, da residência de vocês. Estamos aqui para divulgar, falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, e que a verdade prevaleça. E tenho certeza que já está prevalecendo. Gratidão é a palavra de ordem. E retransmita meu abraço para lá de especial ao Parreirinha, a Micaele também, minha colega de profissão e atual presidente interina do nosso Clube Sociedade Esportiva, todos os demais integrantes do elenco e a equipe diretiva do CSE. Eu que agradeço pela essa oportunidade, né? E a gente sabe, é o que você falou, muito importante, de falar a verdade. Então, eu espero voltar aqui mais na frente. Com certeza. Se Deus quiser, sentar essa confusão, o CSE tem que ter estabilidade, né? Se não tiver, vai ser difícil. Mas eu vou lutar o máximo possível para passar isso para o torcedor, para aqueles que amam o clube, né? E sair daqui pela porta da frente como eu entrei, que é o principal. Eu que agradeço. Perfeito. Joás? Eu agradeço a vocês, né, por essa abertura de a gente estar explicando as situações lá do CSE. Então, muito obrigado por abrir esse espaço. Deus os abençoe e guarde. A gente dialogou aqui com o querido Ibson Melo, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do nosso Clube Sociedade Esportiva, com o Joás, ele que é supervisor do CSE, e já vamos, Léo, adentrar em cadeia, tá? Com o padre Reginaldo Manzotti. Daqui a pouquinho, às 11 horas, a Aline Canuto e toda a sua equipe retorna dando continuidade ao show de rádio, TV e jornalismo alagoano na apresentação do Embalo Total. Até daqui a pouco, Palmeiras dos Índios, temos um encontro marcado às 11. Eu espero vocês, tá? Meus brasileiros do nosso Brasil, verde e amarelo! Embalo Total do Anselmo Robério, com Aline Canuto. Esses conhecem o seu público e vem a notícia como serviço.